Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A questão dos incêndios florestais ou rurais continua a ser pertinente e, na realidade, deveria estar na linha da frente das políticas de qualquer governo durante todo o ano. Nós temos muita mania de que, olha, uma vez que estamos em novembro, não vamos falar de incêndios, mas se calhar é precisamente por estarmos em novembro que deveríamos falar de incêndios, entender o fenómeno e provavelmente tomar as decisões corretas para prevenir, então, quando chegar o tempo dos mesmos incêndios. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto, isto é o Povo a Falar, estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Mas voltemos aos incêndios, é porque, por mais que eles aconteçam, independentemente da dimensão da tragédia ou não, parece que as medidas a tomar, as políticas, ficam sempre aquém daquilo que é necessário. Temos diagnósticos a torto e a direito, temos uma série de decisões que são tomadas, mas a verdade é que depois, quando o fenómeno acontece, aparentemente as respostas são insuficientes. E claro, deveríamos parar para pensar e encontrar que respostas é que são essas, mas também deveríamos começar a olhar para aquilo que é o peso e contrapeso de alguns arriscarem ser eles próprios a dar início a um fogo florestal. É porque os números não enganam e creio que mais de 95% das ignições têm responsabilidade humana. Algumas por negligência, outras, de facto, por mão criminosa. E isso só se resolve de uma forma, com vontade e penalizando, de facto, quem comete tais crimes, digo eu, que não percebo nada disso. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é o professor Clemente Pedro Nunes. Muito boa noite, senhor professor. Obrigado por estar aqui connosco uma vez mais. É um gosto estar aqui consigo. Claro que os temas consigo são sempre desafiantes, não é? Ou a energia, ou, neste caso, os incêndios rurais, mas de facto são coisas que... Também tem a ver com a energia. Sim, de facto são situações que nós lidamos com alguma frequência. Recentemente, no Diário de Aveiro, creio que no início deste mês, publicou um artigo de opinião onde se refere aos incêndios rurais que aconteceram, creio que em setembro deste ano. E começando precisamente por aí, o senhor professor elenca uma série de ações que lhe parecem um bocado... ficam aquém daquilo que devia ser a resposta, nomeadamente em relação ao IPMA, porque, apesar de avisarem, não se coloca no terreno aquilo que são os meios necessários para situações, muitas vezes, que eles próprios dizem que podem ser extremamente graves. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Sim, o que se passou este ano em setembro, entre 15 e 18, 19 de setembro, foi de facto paradigmático. Referiu a questão do IPMA. Pois eu não sei exatamente as atribuições do IPMA, tanto quanto sei, acho que o IPMA fez o papel deles, que foi prever uma situação de cerca de 72, 96 horas, particularmente favoráveis à propagação dos focos florestais, dos incêndios florestais e rurais. A questão, quanto a mim, é no que se deveria ter feito a seguir e no enquadramento quando há esses pré-avisos. Porque o que se passou este ano, que aliás não é muito diferente do que se passou noutros anos, mas este ano foi particularmente contundente, porque em todo o ano, que começa em 1 de janeiro até o dia 15 de setembro, a área ardida em Portugal tinha sido comparativamente muito baixa.
não tenho os números, mas era qualquer coisa, muito poucos dezenas de milhares de hectares. E o que ardeu durante esses 4 dias foi 10 vezes mais, 8 vezes mais do que tinha ardido em todos os outros quase 200 dias. Ou 200 dias mesmo. Como diz, o problema aí é que quando há um aviso desses, a primeira opção, a prioridade tem que ser a vigilância, nomeadamente das zonas florestais mais sensíveis, e quando for caso disso, a própria repressão, fazendo com que os movimentos das pessoas tenham que ser coartados em alguns casos, ou pelo menos as pessoas não poderem circular, por exemplo, com fósforos ou acendalhas. Nós já lá vamos a algumas dessas respostas, porque uma das particularidades que o professor também aponta para aqui são algumas curiosidades, na realidade. É que o número de ignições dispara logo no início do período de tempo destas condições, no domingo, dia 15. Destas condições climatéricas favoráveis a isto, mas também com várias regiões propícias para isso, as ignições concentraram-se em algumas regiões numa área específicas. relativamente pequena. Isso é um facto. É um facto que eu também já me perguntaram várias vezes, eu não tem que ser investigado, não sei explicar, até porque, como sabe, também nessa altura o próprio Sr. Primeiro-Ministro pronunciou, dada a gravidade da situação. E, portanto, o que é certo é que as condições climatéricas eram basicamente as mesmas em todo o território norte do Tejo. Portanto, estamos a falar de qualquer coisa perto dos 60 mil km². E só houve incêndios, sobretudo na primeira noite, em 4 ou 5 municípios. Com uma área muito inferior, 3 ou 4% da área global. Ora, isso faz com que haja uma larga desconfiança sobre os motivos dessas ignições. Sendo certo que, se formos ao conjunto do período, o número de ignições é brutal. Em 3 dias, são 1.004 ou 1.006 ignições. Em 3 dias. Sendo que a maioria delas foram durante a noite. Vários presidentes da Câmara, de Severo do Volga, da Águeda, etc., referenciaram situações de incêndio em vários locais simultâneos às 2 e 3 horas da madrugada. Não se esqueça que já tinha acontecido o mesmo em 2021 com o célebre incêndio da Serra da Estrela, que também começou às 3 horas da manhã. Aqui, neste caso, de facto, a proximidade geográfica desses incêndios fez que depois alguns deles se viessem a juntar e autoalimentar. Porque é evidente que quando há uma grande concentração numa área pequena, depois o combate é muito mais difícil e as chamadas ondas de choque térmico provocam depois devastações a uma distância relativamente grande. Enfim, depende das circunstâncias, mas pode haver projeções de 1 quilómetro ou até superiores a isso. E Sr. Professor, só para que as pessoas possam entender a dificuldade que é muitas vezes investigar também um incêndio deste tipo. Eu sei que nos incêndios em contexto de cidade ou em contexto de uma fábrica, onde quer que seja, um dos indicadores para a zona onde se inicia a ignição é chamada tipo uma gota branca. Ou seja, é uma zona onde a temperatura atinge tal dimensão que se consegue ver um desenho que parece uma gota de água branco. E então é isso que os investigadores utilizam para dizer que provavelmente o início da ignição se deu nesta zona. Nos incêndios florestais é mais complexo. Eu não sou um especialista de estudos de fogos florestais ou rurais, mas sei que a Polícia Judiciária tem alguns especialistas e, por exemplo, o meu colega Xavier Viegas também já fez alguns estudos sobre isso. Senhor. Já foi nosso Agora, exatamente. Agora, o que lhe sei dizer é que também não é tão difícil como isso, porque com os meios que existem hoje, incluindo os meios de satélite, o Sistema Europeu de Detecção de Incêndios e de zonas, chamadas zonas vermelhas ou de zonas de alta densidade térmica, é relativamente fácil chegar à zona. Depois, no local, há que investigar, porque, repare, se é uma questão de grossa negligência, poderá não ter meios químicos especiais. Agora, se for por crime, provavelmente é capaz de haver umas acendalhas ou outros produtos químicos que deixam alguma composição no local que um laboratório de polícia científica pode determinar.
O que se passou realmente este ano, sobretudo, como diz na primeira noite, é de facto espantoso. Não sei exatamente de todo como é que estão as investigações. Sei que foram anunciados detidos pessoas que foram suspeitas ou altamente suspeitas ou indiciadas pelo facto de terem sido apanhadas em crime de fogo posto. Sei que algumas delas ficaram em prisão preventiva. Na altura foi anunciado. Não sei o que é que se passou entretanto. Julgo, todavia, que esta é uma questão que carece de uma investigação aprofundada. E por isso é que eu também refiro que este tipo de crime deve ter um enquadramento bastante, talvez diferente, mais hábil, por um lado mais flexível, por outro mais hábil e por outro lado mais contundente. Isto é, o tipo de penas que devem ser... Para já, não me parece credível que uma pessoa que seja condenada por crime de fogo posto florestal pode sair depois com pena suspensa. Porque isto é de tal maneira grave, porque a situação das propriedades e da devastação em certas zonas do interior do país é de tal maneira grande que, digamos, o alarme social é patente. Claro. Basta andar na A1, ou se quiser nas autoestradas, na A1 ou na A19, e vê, junto à autoestrada, não é preciso ir para as carpas do Voga, nem do Zezer, nem do Mondego, e vê ainda hoje imensos troncos ardidos junto à autoestrada. O que significa bem que os proprietários dessas propriedades, nomeadamente do minifúndio, foram de tal maneira destroçados ou destruídos que não têm condições nem dinheiro para estar a remover essa respectiva madeira, que está queimada, e por outro lado revela bem do estado de choque social que estes tipos de fenómenos provocam. Portanto, eu diria que é uma das questões mais relevantes para a coesão territorial. Aliás, tenho feito esse apelo sucessivo à anterior ministra, ao atual ministro, que está lá há 6 ou 7 meses e que é uma pessoa que sei que é bastante dinâmica também, que tem que olhar para a questão dos incêndios florestais como uma questão prioritária. Eu situei essa situação, a situação da necessária investigação e, quando for caso disso, repressão. Portanto, como... Condicionar, por exemplo, durante os períodos em que, de facto, o IPMA dá o aviso, condicionar... o acesso a certos locais. Repara, Sintra fez isso. Este ano, quando houve o alerta do IPMA, a Câmara Municipal de Sintra restringiu o acesso a toda a Serra de Sintra. Ou seja, qualquer pessoa com graves consequências, porque, como sabe, é o Castelo dos Mouros, o Palácio da Pena, que é um dos palácios, os monumentos de referência de visita em Portugal e em toda a Europa, e o acesso durante esses 3 dias foi proibido, com efeitos económicos graves, mas aí, digamos, julgou-se num bem maior que é a salvaguarda das populações. Ou seja, todas as pessoas que fossem empanhadas no interior do perímetro da Serra de Sintra eram automaticamente suspeitas, com tudo o que isso implica. Como eu pergunto, por exemplo, e não tenho resposta para isso, uma pessoa que circula a pé numa zona florestal com um isqueiro é passível de ser detido ou não? Está proibido ou não? Mas se há um pré-alerta, essas situações deviam ser caracterizadas. É possível, é proibido deslocar-se. Mas nós ainda vemos hoje, e eu tenho pessoas feito... a fumar em zonas florestais. E na autoestrada, vai na autoestrada e abre a janela e deita a beata para fora. A vontade que me dá de colocar o carro à frente do carro dessas pessoas, ou filmar e denunciar é muito grande. Há aqui uma parte cívica... Houve um vídeo que circulou exatamente nestes incêndios, que realmente este ano foi um ano completamente atípico, como lhe digo. Quer dizer, teve um ano em que, exceto esses 4 dias, sob o ponto de vista de incêndios, foi excelente. Pois. Esses 4 dias puseram tudo a perder. Durante esses 4 dias houve de facto uma cena, que não sei se viu, circulou na net, eu tenho, que foi uma pessoa que estava a olhar para os bombeiros a apagar o incêndio e a fumar. E depois deita depois a beata para o chão. Pronto, esse é o tipo de comportamento absolutamente inaceitável. E, portanto, esse tipo... A primeira coisa que se devia fazer, isso penso que não é do IPMA, é das autoridades de proteção civil ou das autoridades da GNR e de outras atividades de fiscalização, quando fosse decretado um período de grande risco de propagação de fogos florestais, haver uma série de restrições, nomeadamente para as pessoas que circulam que não têm atividades económicas. Porque as pessoas que têm atividades económicas, proíbe-se fazer isto, aquilo, máquinas de arresto, etc. Às vezes trabalhos agrícolas, o que até complica muito as pessoas no meio rural.
Agora, o problema é as pessoas que não deviam lá estar sequer, ou que são circulantes ou turistas, e que têm um comportamento altamente suspeito ou altamente negligente. Professor, uma das propostas, e a mesma, aliás, a primeira proposta que você coloca aqui no seu artigo de opinião, é que as autoridades coloquem, de facto, logo, de uma forma drástica, todos os meios necessários. E nós estamos a falar de uma sociedade que agora tem os drones que circulam com uma facilidade enorme, que têm um alcance, as câmaras que têm alguns desses drones vêm quilómetros e quilómetros à frente. Acha que esse reforço ia ajudar? Absolutamente, absolutamente. Há locais que têm torres de vigilância, essas torres de vigilância têm que estar com pessoas lá dentro ou com câmaras, e se for necessário pessoas, porque realmente durante o dia um pequeno fio de fumo na generalidade das circunstâncias, porque antes de começar um incêndio, qualquer pequeno fumo é detectado a 2 ou 3 km de distância se tiver um dia limpo. E isso é imediatamente comunicado às autoridades com referência hoje de geolocalização, que são até fáceis. Como disse, os drones são outros aspectos relevantes. Aliás, já no incêndio de 2017, como sabe, houve vídeos feitos por câmaras de filmagem à distância, que permitiram depois, nomeadamente ao meu colega Xavier Viegas e outros investigadores, fazer uma fita do tempo do que se passou. Este ano foi particularmente grave porque, aparentemente, quando foi considerado o período mais crítico, foi aí que surgiram ignições em Catadupa, incluindo de noite. Portanto, aí penso que está posto um desafio às autoridades e ao Ministério da Administração Interna, à Polícia Judiciária, que investiguem, e que eu diria que dentro dos próximos, e diz muito bem, acho que o desafio que eu faço é que até ao início da primavera, março do próximo ano, seja feito um relatório sobre efetivamente o que é que se passou nesses 4 dias. Foi uma coincidência ter havido 1004 ou 1006 ignições. Houve pessoas que foram apanhadas e que são responsáveis por uma parte significativa. Essas pessoas atuaram como? As contas bancárias das pessoas, os telefones, os telemóveis, os e-mails foram verificados. Houve alguns contactos suspeitos para essas pessoas. Aí ou uma avaliação psicológica, porque a pessoa pode sofrer, pode ser um pirómano, não é? Como sabe, houve uma pessoa que já foi condenada, salvo erro, no Conselho de Proença Nova, e que era até uma pessoa com uma formação superior e que está neste momento a cumprir pena. Aliás, há algumas dezenas de pessoas, não muitas, mas há a cumprir penas por fogo. Aliás, foi publicado este ano, nesse período, porque de facto este ano foi de tal maneira contundente. Agora, penso que o desafio que eu faço é que as autoridades públicas, nomeadamente a Polícia Judiciária, ou outra entidade que tenha capacitada para isso, façam um relatório bastante antes do período crítico dos incêndios, para saber o que é que se passou este ano. Porque isso, além do mais, tem um efeito dissuasor. Porque, como dizem bem, só se fala no incêndios em cima do acontecimento e não se faz a perspectiva estratégica, estamos mal. Que, aliás, como se vê em termos do país sobre isso, que temos andado um pouco mal. A outra questão que eu também saliento, como penso que já referiu, é a questão dos parques de recolha de biomassa, que me parece uma questão fundamental, até para articular com o aspecto da adequada gestão das florestas, dos meios rurais, e também para uma questão fundamental. É que, como sabe, uma das coisas que fazem incêndios é que as pessoas depois têm a necessidade, a certa altura, de fazer queimadas, para se verem livres dos materiais biológicos, até por questões de infestantes e outras questões. Isso não é muito diferente do que se passa nas cidades. Você tem a recolha de lixos urbanos, os resíduos sólidos urbanos. E existem centrais de biomassa, que são as centrais que produzem eletricidade a partir dos sólidos urbanos. Tem uma no Lisboa, outra no Porto, aqui na Valor Sul, aqui próximo junto ao Tejo, julgo que ainda é no Conselho de Loures, mas não tenho certeza, é ali junto aqui ao Tejo, e tem na Ilha da Madeira. 3 que eu saiba. Ora, a vantagem aí é que as pessoas pagam às câmaras para fazer a recolha. A recolha é um aspecto relevante. Porque quando pagam as taxas dos lixos, as taxas ambientais, pagam às câmaras para fazer a recolha. E a certos aspectos estão no próprio IMI. Nos meios rurais é necessário fazer essa recolha para que as pessoas, quem trabalha no campo, quem faz limpeza de florestas, tenham um local onde possa colocar esses meios e receber por essa biomassa pelo menos um preço que lhe compense o custo do corte e do transporte.
que é o custo mais relevante. Porque penso que algo que nós temos falado aqui e que parece que é uma política contrária àquela que seria, é que nós vemos uma política de repressão dos proprietários em vez de recompensa aos proprietários. E depois, em vez de reprimir aqueles que são os infratores, parece que os infratores são os que passam entre a gota da chuva, não é? Eu tenho toda a razão. Eu acho que isso aí foi um erro calamitoso. O anterior governo, depois dos incêndios de 2017, massacrou ainda mais os massacrados proprietários do minifúndio. Isso acelerou a desertificação, a descoordenação, enfim, a própria desmoralização das pessoas que aí investem e a desertificação dos territórios. O que eu penso que é o contrário, e sei que há propostas em cima da mesa e que há entidades relevantes que estão exatamente a propor esses parques de biomassa. Estive com presidentes da Câmara, por exemplo, Castanheira de Pera, que efetivamente acho que parece que a única razão que ele não colocou é que há umas restrições ou umas exigências para esses parques de biomassa que ele não tinha conseguido encontrar o terreno adequado. Agora, repare, é absolutamente fundamental que em todos os municípios de alta densidade florestal haja um local em que os proprietários possam colocar as suas estentes de biomassa. Porque senão, efetivamente, até por questões, como eu digo, fitossanitárias, porque os materiais biológicos têm a sua degradação e depois é arriscado ter madeira, por exemplo, se disser que vai cortar a madeira, claro, ou vai cortar as árvores numa zona de proteção, se puser num monte de lenha, seca mais rapidamente se estiver em ciclo vegetativo e, portanto, o risco de haver um pirómano que provoque dali uma tragédia ainda é maior. Portanto, isso tem que ser rapidamente removido para um local seguro. Até porque não é totalmente verdade que a degradação da biomassa no terreno seja toda positiva. Não, de maneira nenhuma. Não. Pode ser até prejudicial para algumas plantações e para alguns investimentos que os proprietários possam estar a fazer naqueles terrenos. Claro. Há vantagem que fique uma pequena parte da matéria orgânica no terreno. Como sabe, a matéria orgânica é criada, porque é, no fundo, o CO2 e a água que se juntam na fotossíntese para fazer a biomassa. E a matéria viva, claro, de onde surge a matéria viva. Agora, essa existência tem que ser regulada, porque a compostagem é o sistema exatamente de juntar com terra para fazer o seu enriquecimento orgânico nos limites adequados. Se passar de certos limites, tem problemas até fitossanitários, como numa cidade. Se tiver matéria orgânica à porta de sua casa, é um chamariz para tudo o que é infestantes. É verdade. Insetos e tudo mais, roedores e tudo mais, e parasitas e outras coisas. Portanto, esse mito de que a biomassa pode ficar lá no terreno e que ela completamente entra em degradação natural não é verdade. Quer dizer, que é positivo. De todo. A matéria tem que ser recolhida, e nomeadamente quanto maior for as respectivas fibras. Se for celulose, então não se degrada em pouco tempo. Pois. Portanto, precisa de mais tempo. E, portanto, o sistema de circulação existe já em alguns municípios de recolha. Agora, não há um sistema alargado que devia haver. Para isso é que há PRRs, para isso é que é Portugal de 2030, pois, para isso é que há o Ministério da Coesão Territorial. É para criar as condições em que todos beneficiem. Porque, repare, se eu utilizar a matéria orgânica para depois queimar e fazer eletricidade, ainda por cima porque há uma eletricidade que pode ser armazenada, a biomassa pode ser armazenada, pode ser produzida quando o consumidor quer, ao contrário de outras, como sabe, e já falámos aqui noutros programas, a eólica e a fotovoltaica são intermitentes e depois precisam de backup. A biomassa não precisa. Nós já temos centrais de biomassa chamadas dedicadas, que estão em vários locais do país. A mais antiga é Mortágua, mas tem Oliveira das Meias, tem Fundão, tem a central também agora em Famalicão. Portanto, tem várias centrais, além daquelas que existem junto aos complexos industriais da celulose, que são bastante importantes. Mas as dedicadas são aquelas que estão nos locais no meio da floresta, cujo objetivo é ajudar a limpar a floresta com um fim útil. Porque, por exemplo, se você tiver um pinhal em que tenha uma densidade de pinheiros extremamente elevada, tem que cortar os mais pequenos para que os mais grossos possam crescer com mais vigor. O que é que faz aos mais pequenos? Evidentemente, para não haver estes tais problemas fitossanitários, a melhor utilização dos troncos mais pequenos é serem utilizados como biomassa. Os pinheiros de Natal vêm daí e já têm essa circulação, é o chamado ciclo do carbono. E outros podem ficar, por exemplo, a central do Fundão, por exemplo, abrange uma zona da beira interior particularmente relevante.
que pode servir, se houver esses parques de biomassa, onde as pessoas fazem a triagem e dão-lhe o destino mais adequado. Se são suficientemente grossos, podem ir para fábricas de celulose mesmo, ou para fábricas de prensados de madeira, o que for, pellets. Se forem mais pequenos, vão para queima, diretamente, para as centrais de biomassa. Algumas também podem ser vendidas como lenha nas recuperadores de calor para as casas das pessoas, que é uma fonte de calor nacional, armazenável, e as emissões de carbono líquidas são nulas, porque o carbono que provém da queima teve origem no carbono que foi retirado da atmosfera pela fotossíntese. É neutro, não é? Portanto, é o círculo de carbono. Olha, professor, porquê que creio que tem existido tanta resistência quanto às centrais de biomassa? Pois eu não sei se tem havido dificuldade em implementar, o que é estranho. Mas já há algumas. Pronto, há algumas. O sistema logístico de recolha é uma das chaves do sucesso das centrais de biomassa. E por isso é que os parques de biomassa, devidamente organizados, são fundamentais. O meu amigo, por exemplo, suponha que está num desses conceitos que falámos nos conceitos mártires de 2017. Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera. Ainda hoje, se quiser fazer uma limpeza do seu terreno, ou se fizer umas podas, ou se cortar as bicadas dos eucaliptos ou os pinheiros mais pequenos, não tem nenhum sítio organizado onde vai depositar e receber o dinheiro. E receber algum dinheiro pelo que fez. Zero. Ou mesmo que não recebesse nada. Ou mesmo que não recebesse nada. Mas, era um sítio onde se depositava aquilo e ficava em segurança. Se não recebesse nada, também não vai pôr quer dizer, deixa à porta de casa ou a 500 metros, o que ainda é pior. Claro, claro. Porque quando se diz na lei, olha, você é obrigado a cortar nos seus pinhais... Não, mas eu estava a falar no armazenar ou colocar, pelo menos isso tudo, num lugar específico. Isso são parques de recolha de biomassa. É isso que tem que se fazer. Que tem que estar organizado e que tem que ter condições de segurança. Para depois se ir lá, fazer um registro. E repare, isto não estamos a inventar a roda. Os países bálticos têm isso. A Polónia tem isso. A Finlândia tem isso. Repare que, por exemplo, um país como a Finlândia, na sua estrutura energética, a biomassa tem um peso muito relevante. Aliás, em Portugal também. A maior fonte endógena de energia em Portugal é a biomassa. No global. Como fonte de energia primária. As pessoas às vezes vão muito atrás para a produção de eletricidade. A produção de eletricidade não é tão importante, mas também é importante, porque essas centrais produzem permanentemente e produzem às horas todas, mesmo quando não há sol nem vento. As outras não. Mas mais importante que isso é que para calor e para muitas reações, para padarias e outras indústrias, como por exemplo o caso inclusivamente das cerâmicas, e neste caso e há outros equipamentos desses nas indústrias têxteis, a biomassa é extremamente relevante. Portanto, você tem uma forma de usar a biomassa para suprir as necessidades energéticas do país. Mas acha, professor, que quantidade de energia é que a biomassa gera para que de facto possa alimentar as necessidades ou de uma pequena cidade ou uma cidade? Vamos lá ver. Uma central, por exemplo, como a do Fundão, tem uma central de biomassa de 15 megawatts, 14 megawatts, o que significa capaz de fornecer permanentemente essa cidade. E ainda sobra, está a ver? E, portanto, e aí não tem o problema das intermitências. Portanto, no global do país estamos a falar a 400 ou 500 megawatts, o que é bastante, porque é permanente. Mas podemos ter mais. O problema é que tem regiões do país particularmente importantes. Repare, se você pusesse na linha do Tejo, em Abrantes, e subir a linha do Tejo, não vai encontrar nenhuma central, tem uma central de biomassa de 2 megawatts na Sertã, mas depois em Oleiros, Ferreira do Zezer, Mação, não tem nada. E também não tem um sistema de recolha organizado de biomassa. E são zonas de grande densidade florestal. Orém, onde tem havido bastante incêndio, portanto não há uma central de biomassa em Orém. Em toda essa zona, repare, começa na linha do Tejo, só tem a central do Fundão que está na Beira Baixa, já próximo da Raia de Espanha, mas depois, se caminhar em direção ao Mondego, não tem nada. Não faz sentido nenhum, professor. Tem uma central de 2 megawatts na Sertã, peço desculpa que deve ser, não interessa, mas depois tem os concelhos de Oleiros, tem os concelhos... A Sertã acho que já tinha mencionado. Mencionado, mas Góis,
todo o distrito de Coimbra não tem nada. E isto torna ainda mais difícil de entender, professor, e permita que lhe diga isto, porque estamos a falar de zonas onde houve também uma forte aposta turística, nomeadamente de praias fluviais e piscinas fluviais e alguns investimentos importantes. E, no entanto, estamos a deixar o turismo a conviver com uma bomba relógio, por assim dizer. Vamos lá ver. O turismo é uma atividade absolutamente indispensável para dinamizar essas zonas. Mas tem que se fazer justiça ao Sr. Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, passa a expressão, que conheço há muitas dezenas de anos, sei de quem sou amigo pessoal, mas não é por isso que estou a dizer isso. Estou a dizer porque ele, de facto, como sabe, decidiu, por essas razões e para chamar a atenção para esse interior rural esquecido, fazer o Dia de Portugal deste ano, 2024, nos concelhos de Martins, de Pedrógão, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. E, portanto, foi aí para chamar a atenção das pessoas que há ali questões que devem ser feitas. O lamentável é que ainda não foi inaugurado nenhum parque de recolha de biomassa. O Ministério, nem o Ministério da Coesão Territorial, nem o Ministério do Ambiente e Energia, que tem essas duas vertentes, neste momento criou as condições para que esses parques sejam criados. Quer dizer, tanto quanto sei, há recolhas de biomassa nos concelhos de Braga, feitas localmente por iniciativas locais. Viseu também já houve, creio que ainda há. Fundão também. Agora, não há medidas específicas para que qualquer Presidente da Câmara diga assim, olha, tem aqui esta linha do PRR ou esta linha do Portugal 2030 para fazer um pacto de recolha de biomassa. E depois geri-lo. Com certeza tem que ter sistemas de luta contra incêndios, de vigilância, tem que ter uma portaria para pesar a madeira e para poder pagar e para depois fazer a sua retriagem. Depois os interessados, as padarias, as fábricas de cerâmica, irem lá buscar o respectivo produto. Até o próprio... Até os próprios consumidores privados que vão lá buscar a lenha, o saco de lenha, que pode haver ali uma indústria ao lado que se estabeleça, como há em muitos locais e até junto às vezes das bombas de gasolina e das zonas de serviço, vai lá e compra a lenha de madeira das vinhas, de várias fontes. Que é uma forma de pôr o ciclo da madeira a funcionar de forma beneficiamos da potencial criação de energia por parte dessa biomassa e limpamos, por assim dizer, o entorno florestal. Absolutamente. É o win, como dizem os anglo-saxónicos, é o win-win situation. Todos ficam a ganhar. Aliás, o sistema económico adequado é isso. Pois, tanto se fala de economia circular. Economia circular. Repare, no Plano Nacional de Energia e Clima, um dos aspectos fundamentais é as florestas servirem como consumidor de carbono. Para servirem como consumidor de carbono, têm que estar limpas. E não pode haver devastações de 150 mil hectares a arder, porque as emissões de CO2 que isso geram são brutais. Estamos a falar de centenas de milhares ou milhões de toneladas de CO2. E por isso, de facto, não se percebe que não se dê a esse assunto um enfoque maior. Professor, deixe-me levá-lo aqui para uma outra área, porque ao longo das últimas semanas, também um pouco por força das eleições nos Estados Unidos, nós começámos a observar que muitas temáticas são pura e simplesmente ideológicas. Ou seja, há uma forte componente ideológica em termos de razoabilidade das posições, nós até encontramos alguns paradoxos. E deixe-me dar por exemplo, temos determinados partidos políticos cuja orientação ideológica é fortemente combater as alterações climáticas, mas se o senhor professor se sentar ao pé de algum dos coordenadores desse partido ou desses partidos e propor o aumento de penas para os criminosos, imediatamente corre o risco de ser rotulado como um extremista e um radical, porque isso não se faz. Bom, vamos lá ver. Isso aí tem que perguntar aos partidos políticos pelas suas coerências ou incoerências. O que eu lhe vou dizer, o que lhe digo é o seguinte. Em termos nacionais, em termos de luta contra as emissões de CO2, a gestão da biomassa, de uma forma racional, é absolutamente indispensável. E a luta contra os comportamentos desviantes ou criminosos tem que ser absolutamente indispensável. As penas, o que eu defendo é o seguinte: ninguém que seja condenado em tribunal pode ser em liberdade com pena suspensa. Também não pode não ir logo imediatamente para a prisão, mas fica com a garantia, por exemplo,
isso já foi sugerido até por responsáveis da Judiciária, que têm que prestar 3 meses por ano ou 4 meses por ano de cadeia em cada ano nos períodos mais críticos. Ok. Vamos lá ver, por exemplo, de maio a setembro, ou de maio a outubro, ou de junho a outubro. Durante uns anos, evidentemente não é por toda a vida, mas será por 2 ou 3 ou 4 anos, para ser uma medida com impacto. Pronto, que aleije e para as pessoas e que tenha efeito dissuasor. Porque o outro a seguir não pense nesses dias ter uma caixa de fósforos e ouve na rádio. Vai haver um período, pode ser por questões mentais, pode ser por outras questões, pode ser porque alguém lhe soprou o ouvido ou porque alguém lhe pagou. Não sei. Por isso é que eu digo, era muito importante que as autoridades imediatamente viessem... alguém lhe pode dizer mas aqui há questões de direitos humanos que podem estar a ser violadas. Não, vamos lá ver. As penas são estabelecidas pelo Estado de Direito, pelo Parlamento. E, portanto, o Parlamento é que tem que definir se há um bem maior que justifica certas restrições. Bom, a proteção da propriedade privada também é um direito humano, como sabe, não é? Hoje, se matar um cão, por exemplo, está sujeito a uma pena de prisão que não é Claro. brinquedo. E há quem já proponha alguns tipos de comportamentos destes, nomeadamente a colocação de incêndios, especialmente de grandes dimensões, como crime contra a humanidade, por exemplo. Atos de terrorismo, vamos lá ver, equiparar atos de terrorismo, alguns deles são atos de terrorismo, porque se põe um incêndio que morrem 100 pessoas, este ano, salvo no incêndio, morreram 10 pessoas, mas em 2017 morreram 120. Foi. E, portanto, estamos a falar de casos, aí evidentemente que há as penas acessórias por isso. O que eu defendo é o Estado de Direito a funcionar. Porque se evidentemente qualquer pessoa matar um vizinho, tem que ir para a cadeia, tal pena de máxima, salvo erro, é de 25 anos, máxima teórica. Aqui, evidentemente, o que eu digo é que tem que ser penas, para não haver pena de cadeias, para não haver pena suspensa, a pena mais baixa prevista, salvo erro, não sou jurista, mas é 5 ou 6 anos. E, portanto, se for condenado nas circunstâncias, tem que cumprir. Cumprir mesmo. Pode cumprir de uma forma mais mitigada e por serviço cívico. Com certeza longe dos fósforos e longe da floresta. Claro. Mas, por exemplo, tratar de lares de terceira idade em zonas rurais ou outras coisas no género, ou limpezas de lares de terceira idade ou jardins de infância, ou o que for. Portanto, aí a sociedade tem que ter em atenção os interesses das pessoas, mesmo essas que tiveram efeitos desviantes, mas também há outra coisa que tem que se investigar. É quais foram as razões reais que fizeram essas pessoas ter esses comportamentos. E já que o Será professor... porque há alguém por trás? Tem que ser investigado. Sr. Professor, porque eu aí não pronuncio. Uma vez, mas eu vou colocar a questão, o professor depois responde como entender. Eu sei que estamos numa fase em que se fala muito de teorias da conspiração e 30 por uma linha, mas assistir a ignições que começam à noite e que estão restringidas a uma determinada zona geográfica, e depois aparecem, eventualmente, outras pessoas a dizer que haverá outros interesses por trás, é totalmente descabido? Não é descabido, mas eu aí vou-lhe dizer uma coisa. Dentro da lógica do pensamento ocidental, do Descartes, ou se quiser, na lógica cartesiana e no princípio humanismo, em que se funda a estratégia judaica, toda a conceptualização, mundividência judaico-cristã, nós temos que ser muito racionais e muito cuidadosos. E, portanto, o que eu digo é que há uma situação claramente suspeita, que tem que ser investigada. E o que se passou este ano, de facto, é particularmente complicado. Porque o número de ignições e o número de incêndios fora desse período crítico foi escasso. Depois, todas as teorias de conspiração que vai haver, dos interesses que podem estar ligados e que achavam que, como havia poucos incêndios, depois as pessoas já não ligavam tanto aos incêndios, porque realmente já estava em 15 de setembro, estava na fase final do período crítico. Agora, isso tem que ser investigado, porque não podemos também andar a fazer pressupostos com base em meras conjecturas. Mas acho que a ingenuidade total também pode ser perigosa, não é? Repara o que eu digo. Acho que era, e repito o que eu digo, era fundamental que as autoridades, judiciárias ou outras, viessem apresentar um relatório antes do início da primavera, antes de março, 20 de março, dizendo ao país qual é as conclusões a que chegaram das investigações que fizeram dos incêndios de 15 a 18 de setembro do ano passado, deste ano.
Okay. Nessa altura do ano passado. Isso é uma questão fundamental. É essencial, até para acabar com estas... Repare, até porque o seu Primeiro-Ministro teve a coragem de fazer um discurso muito contundente a dizer que o que se passou naqueles dias não foi normal. Portanto, houve 3 ou 4 pessoas que realmente estavam envolvidas, houve outros fenómenos estranhos que se passaram, mas não estou a ver bem quais, porque as ignições com qualquer pessoa que já alguma vez acendeu uma lareira sabe que para pegar uma chama numa lareira, mesmo num tronco seco, não é fácil. Às vezes tem que pôr acendalhas, tem que pôr álcool, não sei quantos fósforos. Portanto, mesmo com uma temperatura de 30 ou 35 graus, também continua a não ser fácil. Depois da ignição se tornar autossustentável e se criar a onda de choque térmico, aí sim. Aí depois, passado meia hora, um incêndio desses pode estar fora de controle, ganha uma dinâmica própria. Uma dinâmica própria. Olha, professor, deixe-me aproveitar, uma vez que está aqui connosco, temos um novo governo, estamos já a discutir na especialidade do orçamento do Estado, daquilo que é o seu acompanhamento relativamente a propostas deste governo. Como é que podemos esperar e quais são as propostas a nível da energia para Portugal? Pois, do que eu sei a nível de energia, não há muito, digamos assim, a assinalar. Vamos lá ver. As duas grandes questões que estão neste momento em cima da mesa, o que é que nós tivemos? Tivemos o anúncio da ERSE das tarifas reguladas para 2025. Houve aí um fenómeno curioso, de facto, que foi que o Orçamento de Estado, dinheiros de várias proveniências, incluindo o Orçamento de Estado, atingindo os 511 milhões de euros, foram usados para travar o aumento das tarifas de eletricidade e para evitar que a dívida tarifária subisse. Portanto, foi-se buscar dinheiro ao ISP, foi-se buscar dinheiro à contribuição especial do setor energético, foi-se buscar dinheiro às taxas de carbono / fundo de carbono, fundamental, peço desculpa, para compor esses preços. O que é que temos em cima da mesa neste momento, mas isso não passa diretamente pelo Orçamento do Estado? É a famosa questão das eólicas offshore e da atribuição, eventualmente, de feed-in tariffs ou mecanismos equivalentes, os CFDs, que é o que agora se diz também, mas que é equivalente a eólicas offshore. Eu isso, claro, sou frontalmente contra. Julgo que é um disparate completo, por uma razão que penso que todas as pessoas percebem perfeitamente. Hoje, às horas a que há muito vento, o país, 95% dos casos, já tem excesso de eletricidade. Portanto, eu não vou pagar um preço especial, um preço de favor, para que produzam eletricidade às horas que não tenham. Já estou interessado em pagar ou investir ou dar subsídios para fazer investimentos que permitam ter eletricidade às horas que eu não tenho sol nem vento. Repare, como é que é possível que nós não tenhamos ainda avançado a sério para fazer as instalações de bombagem no Zezer, nas 3 barragens que já existem? Castelo de Bode, Cabril e Boçã. Porque já lá estão as barragens, que é preciso um sistema de bombagem, que é muito mais barato do que fizeram os espanhóis de Iberdrola no Alto Tâmega. Fizeram bem, porque há uma forma de armazenar indiretamente as chamadas intermitências. Agora, eu ir gastar centenas e centenas, milhares de milhões de euros para fazer umas estruturas enormes de ferro e aço, flutuantes, com cabos de ligação à terra por 10 e 15 quilómetros, centenas e centenas de milhões de euros. Só a colocação dos cabos é uma pipa de massa e a manutenção dos mesmos materiais, de todas aquelas estruturas. Com equipas de mergulho estamos a falar de dezenas e dezenas. Essas plataformas são flutuantes, mas estamos a falar de plataformas de milhares e milhares de toneladas de aço. Já viu o carbono, direto ou indiretamente, mesmo que o aço seja feito de outras maneiras. Portanto, se querem fazer isso, façam-na a preços de mercado. Porque, repara, o conceito europeu continua a ser o mesmo. O mercado marginalista é que vai decidir, a nível da Península Ibérica. E repara a coisa mais espantosa que tem. Nós temos em Portugal as famosas feed-in tariffs, ou seja, as tarifas políticas. Mas quando vende esse produto no mercado ibérico, os espanhóis não pagam os feed-in tariffs. Quem paga somos nós. Só os portugueses. Portanto, isso faz... Se hoje, por exemplo, está um dia de sol, se houver algum vento, é claro que agora estamos no inverno, a esta hora o sol já... Mas até há 1 hora ou 2 horas atrás, você podia ter um preço no mercado chamado grossista
muito baixo. Eu não vi hoje os preços, mas pode ter um preço, depende também do vento que existe e de outras características. Um preço muito baixo, 10, 15 euros, às vezes até menos, por megawatt-hora. Repare, mas daqui a 2 horas o preço pode subir para 100 ou 120 ou 130. Se você estiver em Espanha neste momento e comprar eletricidade a 10 euros por megawatt-hora, pagou os 10 euros e acabou. Se estiver em Portugal e se estiver vento e se estiver sol, as que têm feed-in tariffs e as eólicas, quase todas têm feed-in tariffs. Tem prioridade. Não só tem prioridade, como você paga os 100 euros que lá estão metidos. Portanto, e aquelas que ainda são cerca de 500 megawatts das fotovoltaicas que recebem 320 euros, você paga. Professor, eu tenho que lhe dizer uma coisa. De todos os programas que eu faço ao longo destes 4, a caminho de 5 anos, quando o professor me diz isto, é o momento em que eu mais sinto alguém a meter a mão no meu bolso. É terrível, eu lamento imenso. Mas você repare... Porque não temos, o consumidor não tem opção. Se você tiver amanhã um concurso para fazer mais 1000 megawatts de potências eólicas offshore a 160 ou 180 ou 200 euros por megawatt-hora para produzir eletricidade quando você já dela não precisa, isso aí é que é mais importante, porque você, se falar hoje, ainda talvez consiga convencer o Governo ou a Sra. Ministra a não fazer nada. Mesmo que haja umas pessoas em Bruxelas que acham muito interessante que os portugueses se metam nesse disparate. E aí estou a ser contundente, como você gosta. Pois. Está a ver? Sim, realmente. Está a ver? Porque isso é em cima do que já hoje existe. Porque você tem hoje 6.000 megawatts, perto disso, que têm as tais eólicas, têm as tais feed-in tariffs. Nas fotovoltaicas, você tem hoje milhares, não sei exatamente quanto, mas 1.000 ou 2.000 megawatts, ou talvez mais, que estão em mercado. Essas têm a vantagem de você pagar o que for do mercado nesse momento. E cai em Espanha. Mas as que têm feed-in tariffs ainda, e vão ter, ao que sei, algumas delas até 2027 e 2028, ainda está 2024, ainda vai ter que pagar. Você vai pagar por isso, mesmo quando o mercado, por exemplo, é 0, os espanhóis pagam 0, mas nós pagamos 320, pelo menos esses 500 megawatts. Aos outros pagamos 0. Aos que estão em mercado pagamos 0. Mas a esses 500 que passam à frente dos outros, você paga 320 ou 330 neste momento. É o famoso exemplo do café, em que há uma rua com muitos cafés, mas a uma determinada hora os outros todos são obrigados a fechar. E quem quiser café tem que ir beber àquele e pagar... O que lá está escrito. É isso mesmo. É isso mesmo. E repare, o risco agora é que as eólicas offshore podem ir pelo mesmo caminho. Mas o concurso em Inglaterra ficou vazio, acho eu. Ficou vazio, mas em Portugal a Sra. Ministra anunciou que até ao fim do ano estava a pensar avançar com isso. Também é verdade que a Sra. Ministra Graça Carvalho determinou fazer um estudo sobre os sobrecustos das eólicas offshore. Que eu saiba, esse estudo não foi ainda publicado. E, portanto, acho que primeiro tem que ser divulgado e publicado. Eu não posso comentar porque eu não o vi. Claro. Mas é fundamental que se saiba. Mas, de facto, à partida, não faz qualquer sentido, porque, repito, o que interessa, se você me disser que é importante haver as tais bombagens nos ESAs, que ainda por cima é a reserva estratégica de água para a Grande Lisboa. E, portanto, é uma água que pode andar em circulação com os excedentes de eletricidade às horas a que houver muito vento e muito sol. Isso faz sentido. Investir em baterias também pode fazer sentido, porque leva a eletricidade que é produzida, por exemplo, às horas de maior sol, para o pico da noite, que anda entre os 8 aos 7h30 e as 10 da noite, ou 10h30 da noite. Que é uma zona de grande procura em que o preço dispara, às vezes para isso tem que haver vontade política e não deixar que, se calhar, alguns lobbies, sim, porque também há lobbies em Portugal, prevaleçam. Professor Clemente Pedro Nunes, muito obrigado. Eu estaria aqui a conversar consigo mais 50 minutos, apesar do desafio do tema, mas agradeço ter estado aqui connosco uma vez mais. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe, pode rever esta e outras conversas subscrevendo o canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá até lá, faça a subscrição, clique no sininho para receber a notificação sempre que fazemos o upload de novas conversas e partilhe, porque acaba por ser importante para levar estas vozes um bocado mais longe. Boa noite, muito obrigado, até amanhã.